Caros compatriotas, eu gostaria muito de falar-lhes de questões cruciais, importantíssimas para vocês, para todo o nosso país. Questões nas quais o Brasil está sendo saqueado e o futuro do país está grandemente comprometido, a ponto de não sabermos se, continuando essas coisas, se ele vai poder sobreviver como nação. São questões que, justamente por serem demasiado importantes, não são tocadas dentro do sistema político que está aí. Ou seja, tanto governo como oposição, nenhum dos dois dá a importância devida a isso e simplesmente vai entregando as riquezas e o fruto do trabalho dos brasileiros aos saqueadores. Eu vou detalhar somente duas questões através das quais esse saqueio é realizado. Porque há mais, mas essas duas são muito cruciais, muito centrais. A primeira delas é a taxa dos juros dos títulos públicos. Então, há uma taxa base chamada Selic, que a cada mês é decretada pelo chamado Comitê de Política Monetária. Essa taxa, quem orienta essa taxa é o Banco Central. Orienta é o modo de dizer, né? Porque é em detrimento do Brasil. Essa taxa já estava demasiado alta, na altura de 11,25 pontos percentuais em novembro do ano passado, novembro de 2014. E desde então, têm sido feitas sucessivas elevações dela, como se já não fosse pouco aquela. Então, com isso, a última taxa oficial dessa Selic está em 12,75 pontos percentuais, quase 13%. Mas a taxa efetiva costuma ser muito mais, é mais de uns 3 pontos percentuais acima disso, que quem impõe, basicamente, são os bancos, uns bancos grandes, credenciados como dealers dos títulos oficiais. São os operadores exclusivos que têm esse privilégio do governo. Então, eles já colocaram essa taxa hoje na altura de uns 16% ao ano. Ora, esses juros não têm paralelo em todo o mundo. Principalmente, estão muito distantes dos juros praticados em qualquer país que não seja completamente controlado pela oligarquia financeira anglo-americana, a qual os bancos daqui estão ligados. Isso causa uma brutal hemorragia nas contas públicas. É isso que acaba, principalmente, com as verbas públicas para investir no que deveria investir, na saúde, na educação, etc. E, além disso, esses juros absurdos têm o efeito de, a cada vez, elevar o estoque da dívida. E quanto maior fica o estoque da dívida, maior é a conta que esses juros causam. Isso ocorre em função da capitalização dos juros, pois esses juros absurdos não há como o Tesouro pagá-los com as receitas dos impostos. E aí o que é que ele faz? Emite novos títulos públicos incorporando os juros dos títulos vencidos neles. Então, o estrago, o prejuízo que isso desencadeia
na verdade, alguns pontos percentuais aumentados na taxa causam já um estrago estupendo. Para uma ideia do prejuízo que alguns pontos percentuais aumentados na taxa dos títulos públicos causa, basta a gente fazer umas simulações, como eu fiz com a tabela Excel, né, calculando essa composição anual dos juros. Então, eu fiz uma composição e supondo que não houvesse amortizações e juros pagos em dinheiro. E assim, a dívida durante 30 anos, compondo esses juros, ela aumentaria dos atuais 3 trilhões de reais, estou falando da dívida interna somente, atuais, ela cresceria para os montantes absolutamente fantásticos que eu vou a seguir expor. Ou seja, a uma taxa de 12% ao ano, os atuais 3 trilhões de reais se transformariam em 89,9 trilhões de reais, quase 90 trilhões. Aumentando mais 3 pontinhos percentuais para 15%, aí a dívida seria multiplicada para 198 trilhões de reais. E mais 3 pontinhos percentuais na taxa anual, ou seja, com uma taxa anual de 18%, essa dívida cresceria para inacreditáveis 430 trilhões de reais. Portanto, a cada 3 pontos percentuais de aumento na taxa, o multiplicador mais que dobraria. E do jeito que a coisa vai, já está em 16% ao ano, nós podemos admitir que esse cálculo a 18% ao ano elevaria a dívida pública interna para nada menos que 143 trilhões de dólares, na equivalência do câmbio atual. E essa quantia, ela equivale a 2 vezes a soma dos PIBs de todos os países do mundo. Eu tenho explicado que os formadores de opinião enganam o público dizendo que as taxas altas de juros são necessárias para conter a inflação, para conter a alta dos preços. Eu já demonstrei isso em vários artigos. Então, esses formadores de opinião fazem a maior parte do público comprar a ideia falsa de que as elevações das taxas de juros seriam necessárias para conter a inflação, mas não tem nada a ver. Elas são apenas um mecanismo para saquear brutalmente o povo brasileiro, e deixando o poder público sem verbas para investir naquilo que seria necessário à população. Essas artes da desinformação incluem fazer o público acreditar numa entidade misteriosa chamada mercado, a qual eles atribuem os injustificáveis juros estratosféricos, ou seja, eles dizem que o mercado exige esse aumento. Agora, esse mercado não é o mercado, são os dealers, é o cartel dos bancos que fixa essas taxas de juros absurdas para obter lucros também absolutamente fantásticos. Ou seja, esses desinformadores fazem que, aos olhos do público, esses juros deixem de ser o instrumento do saqueio cometido pelo cartel dos bancos e sejam vistos como causados pelo mercado, uma coisa abstrata que não existe. E as supostas leis econômicas igualmente abstratas e que não tem nada a ver com o caso.
ou seja, a armação a serviço dos concentradores financeiros, desvia a discussão do terreno dos fatos para o terreno das teorias econômicas e para o das doutrinas político-filosóficas. Não é essa a questão. A questão não é doutrinária, não é questão de neoliberal e direita ou esquerda ou coisa nenhuma dessas. É simplesmente retirar do governo, do Tesouro, uma renda absolutamente injustificada, subsidiando, além disso, subsidiando os cartéis transnacionais, subsidiando esses cartéis de forma trilionária. Em suma, arrancar do Brasil quantias e recursos naturais incalculáveis. É pirataria, assalto, extorsão, reminiscente das proezas imperiais do século XIX, no caso, obtidas por meio das armas, como foram as guerras do ópio que o Império Britânico desencadeou contra a China de 1839 a 42 e de 1856 a 1860. O objetivo inicial dessas guerras foi deixar de pagar em ouro, mesmo a Inglaterra dispondo abundantemente do metal proveniente do Brasil e de outras origens. Isso era para deixar de pagar as manufaturas produzidas na China e apropriar-se das indústrias e roubar-lhes as técnicas de produção, tal como já havia feito na Índia, quando levaram os artesãos da Índia à Inglaterra para produzir lá. Falando na Índia, para produzir o ópio destinado à China, era só explorar os trabalhadores e a terra da Índia, saqueada de 1757 a 1863, em recursos equivalentes ao dobro dos investimentos feitos na Inglaterra, inclusive em imóveis, para ter a ideia do montante. A Grã-Bretanha transformou o grosso de suas importações da Índia em pilhagem escancarada nesses anos, deixando de pagar o que quer que fosse por elas, como mostra no livro Acumulação Mundial, 1492-1789, o historiador econômico André Gunder Frank. Ao contrário do que se imagina, a Índia não era pobre antes disso, e só no século XIX é que se afundou na miséria extrema, com milhões passando fome e dormindo nas ruas em Calcutá, por exemplo. Os incautos brasileiros, admiradores do Império Anglo-Americano, não percebem que no curso atual é para algo assim que o país se encaminha. Vejam a gravidade da situação. Os juros abusivos nos títulos públicos e, mais ainda, no crédito a empresas e pessoas físicas, bem como os espantosos subsídios às aplicações financeiras e às empresas transnacionais, são apenas alguns dos mecanismos montados para tornar falido o Brasil e acelerar sua dilaceração com as bicadas de vorazes abutres financeiros. Agora informa-se sobre propinas na Receita Federal por parte de empresas transnacionais e bancos estrangeiros e locais, para deixar de pagar impostos devidos. O mais notável é que esses bancos e empresas nem precisavam fazer isso, pois são extremamente favorecidos pela legislação, mas fazem assim mesmo para aumentar o butim. As transnacionais da indústria são, ademais, cumuladas de inacreditáveis favores fiscais e subsídios, tendo elas praticamente assumido o poder desde o governo militar udenista, que derrubou Vargas em 1954. Desde então, não obstante a quantidade colossal das exportações agrícolas e minerais do Brasil, o nosso déficit comercial e de transações correntes
continua crescendo até hoje e agora está num ritmo acima de mais de 90 bilhões de dólares por ano. E esse, é bom lembrar, o déficit das transações correntes com o exterior foi a causa original da própria dívida externa também. O déficit de transações correntes com o exterior, ele vem das transferências que elas fazem, as transnacionais fazem para suas matrizes no exterior, transferindo os seus colossais lucros aqui, que eles obtêm graças grandemente aos subsídios que o próprio governo dá, ao mercado que ele oferece de graça para elas, e que elas, então, exploram com custos de produção muito baixos e preços altíssimos, extorquindo os consumidores que não têm, pela falta de concorrência. E transferem esses lucros ao exterior sob diversas formas contábeis, geralmente como despesas, mais do que declarando os lucros como lucros. Mesmo alguns governos militares que tinham a meta de ampliar o poder nacional, criando mais estatais além daquelas que haviam sido instituídas na era Vargas, especialmente em áreas estratégicas, eles viram essa meta frustrada pela armadilha da dívida externa na época, ficando reféns do sistema financeiro internacional, pois, por mais que fizessem em outras áreas, a área financeira do governo era sempre comandada com o fito de não contrariar, ou seja, de se compor com o chamado sistema financeiro internacional. Esse sistema engendrou a nova república também, mediante a mesma chantagem da dívida. Esse sistema engendrou também a nova república e, mediante a mesma chantagem da dívida, desnacionalizou mais segmentos da economia, inclusive as importantíssimas estatais, ficando as eleições dependentes do poder financeiro concentrado e da grande mídia, sempre a serviço do império. A corrupção é, pois, sistêmica e os desmandos ocorridos na Petrobras são uma de suas menos expressivas manifestações. São pouco, as mais graves não são apontadas. Essas aí da Petrobras, embora menores, servem aos agentes do império e a seu cartel do petróleo, com o objetivo de apossar-se de uma das maiores reservas de óleo e gás do mundo, descobertas pela Petrobras. Eu agradeço a Unimérito, que está realizando este vídeo, e é com muita satisfação que o faço, pois estamos na mesma luta de libertar o Brasil desse saqueio absolutamente terrível e que coloca em risco a própria sobrevivência do país como nação. Espero voltar a tratar desta e de outras questões dessa magnitude, indispensáveis de serem conhecidas em sua plenitude, para que os brasileiros se mobilizem para mudar essa situação, mudar esse quadro político e tudo mais que está aí e reverter essas coisas, colocando o país na rota do desenvolvimento econômico, social e tecnológico.